Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente tratar e entender um pouquinho a importância de dois documentos que vão ser extremamente importantes no início do nosso processo de colonização. Vamos falar um pouquinho e vamos entender o que é a carta de doação e o documento foral, aqueles dois documentos que foram enviados, dados, né, ou assinados pelos donatários. Aqueles sujeitos que receberam lá no início do processo de colonização do Brasil algumas ou uma das capitanias hereditárias. Lembrando que as capitanias hereditárias é a primeira forma, a primeira organização, o primeiro sistema criado pelos portugueses para dar cabo do nosso processo de ocupação, colonização e exploração do território. Então, dentro desse contexto, cada donatário que recebeu aí uma ou mais destas capitanias, né, também recebeu, né, ou estabeleceu uma relação com a coroa portuguesa através desses dois documentos. Esses dois documentos tinham um objetivo muito claro: normalizar e normatizar, né, o processo de ocupação, de exploração, os direitos, os deveres de cada um desses donatários ao chegarem no Brasil, ou enfim, ou ao receberem essas capitanias, né, como posse nesse sentido. Então, um primeiro elemento que precisamos levar em consideração é que as capitanias vão levar literalmente este nome de capitanias hereditárias, porque esses donatários vão receber a posse das capitanias e não a propriedade das capitanias. Então, a propriedade da colônia, de todas essas capitanias, continuam pertencendo à coroa portuguesa e nunca vão sair da mão da coroa portuguesa. Então, o que os capitães donatários recebem é a posse, e é através desses documentos que se normaliza essa posse e as funções de direitos e deveres de cada um desses donatários. Então, o primeiro documento era justamente o documento de doação, ao qual esta posse das terras era distribuída aos donatários, no sentido deles estabelecerem-se aqui, ganharem o direito da posse da terra, de explorar, de ocupar, mas lembrando sempre que esta posse ela era hereditária, mas os donatários ou a família dos donatários jamais vão ter a propriedade dessas terras. E o segundo documento, talvez o mais importante nesse contexto de normatização da exploração e da ocupação do Brasil, é o documento da Carta Foral. Esse documento, então, estabelecia os direitos e deveres dos donatários. Então, entre os direitos que os donatários vão receber, né, ao ganhar as capitanias, eles tinham o direito aí então de usufruir, tinham a permissão de usufruir da terra, né, mas lembrando que não podiam vender, né, essas terras, né, eles tinham amplos poderes administrativos, tinham o monopólio sobre a justiça e também a autorização para fundar vilas e cidades, alistar os colonos para a formação de milícias militares e também grupos armados para a proteção e também a aplicação da justiça. Também tinha o direito de doar as sesmarias, visando em especial o povoamento e a ocupação da terra. E talvez algo extremamente importante desse documento, eles tinham a obrigação de tornar este território produtivo em no máximo 5 anos, com a possibilidade de perca desse território. Mas essa foi uma regra que pouco a gente viu cumprir durante este momento, principalmente durante o período das capitanias hereditárias. Os capitães donatários também legaram e produziram aqui no Brasil, ou trouxeram para o Brasil ainda uma cultura, um costume ainda medieval do senhorio. Então esses donatários eram os grandes proprietários das terras, dos engenhos, de toda a estrutura e infraestrutura que existia aqui no Brasil nessas capitanias. Então os primeiros colonos, para usufruir, para utilizar de recursos, para usar ferramentas ou até os moinhos, eles precisavam pagar aí uma carga de impostos para esses donatários que acabavam usufruindo ou se aproveitando desta posição.
Entre os deveres dos capitães donatários aqui no Brasil estava, né, o dever de pagar os tributos e os impostos à coroa portuguesa, né? Então tudo aquilo que fosse explorado de pau-brasil, metais preciosos, se fossem encontrados, e produtos originais aqui da terra, então aí o famoso quinto, né? 1/5 da quantidade encontrada aqui deveria ser arrecadado e pagado em forma de impostos para a coroa portuguesa. O que a carta foral também deixa bastante claro é que a coroa portuguesa ainda vai manter um monopólio sobre algumas atividades econômicas no Brasil, como por exemplo, as drogas do sertão e as nossas especiarias, né? Então aí ainda conseguindo ter o controle sobre a aplicabilidade de alguns mecanismos de justiça, né, principalmente em casos da falta desses senhores donatários aqui no nosso território. Então a coroa portuguesa mantém ainda um dispositivo legal que ainda conseguia manter o controle e a atuação, né, sobre o território brasileiro, além de manter, né, devido a esses dois documentos, a propriedade literalmente da colônia sobre o seu comando, sobre o rei de Portugal, né? Então esses dois documentos eles foram extremamente importantes porque eles foram os primeiros passos normativos do início do processo de colonização, como que funcionou a justiça, como que essa sociedade aqui vai se estruturar, se organizar para o início da efetiva colonização e o nascimento daquilo que nós vamos conhecer como Brasil após o período da ocupação e da exploração dos portugueses aqui no Brasil. Ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.